Olá, seja bem-vindo ao canal Meteorologia Dinâmica. Hoje a aula é sobre a equação da continuidade, um tema extremamente importante e que nos permitirá entender um pouco mais sobre as nuances da nossa atmosfera em médias latitudes. E para você ter um melhor aproveitamento e entendimento do tema, não deixe de assistir esse vídeo até o final. Não deixe também de fazer a sua pergunta em caso de dúvidas ou seu comentário construtivo a respeito da aula. Então vamos lá. Na aula anterior você viu a aproximação hidrostática. Na aula de hoje você vai ver equação da continuidade, derivação euleriana e lagrangiana da equação da continuidade, equação da continuidade na forma de divergência de massa e divergência de velocidade. Em aulas anteriores nós vimos que a partir das leis de conservação do movimento, massa e energia, podemos derivar expressões matemáticas que nos permitem entender os movimentos que ocorrem na atmosfera. Por exemplo, a partir de considerações de conservação de momento, conseguimos derivar a equação do movimento, que explica a mudança euleriana do vetor velocidade do vento. Vimos que várias forças que atuam na atmosfera eram responsáveis por essa variação de movimento local. No entanto, nesta aula, vamos ver que a partir de considerações de conservação de massa, iremos obter a equação da continuidade. Vamos ver também como ela nos permite entender um pouco mais a atmosfera planetária, sobretudo em médias latitudes. É importante saber que o princípio de conservação de massa diz que, apesar da matéria poder ser transformada de uma forma para outra, ela não pode ser criada e nem destruída. Isso é verdade para o caso de um sistema fechado como a Terra. Porém, para um sistema aberto, a quantidade de massa que fica no sistema pode ser calculado por meio da diferença entre a taxa de entrada de massa que entra no sistema e a taxa de saída de massa que sai desse sistema. Por exemplo, imagine que você queira colocar num balde uma quantidade qualquer de água com uma mangueira, mas o balde tem um furo, de forma que, para você alcançar a quantidade de água desejada dentro desse balde, você vai precisar saber qual é a razão de entrada de água no balde e a razão de saída de água desse balde. Por exemplo, se a razão de entrada de água no balde for maior que a razão de saída, a quantidade de massa de água dentro do balde vai aumentar e vice-versa. Então, sabendo isso, você consegue colocar a quantidade exata de água dentro desse balde. Agora, ao invés de usarmos o balde com um furo, vamos entrar num mundo um pouco mais abstrato. Vamos considerar agora o nosso conhecido volume de controle de dimensão infinitesimal, ΔX, ΔY, ΔZ. Esse cubo ele é fixo no espaço e possui fronteiras abertas, permitindo que o escoamento passe por suas fronteiras. Com esse modelo em mente, podemos então equacionar a quantidade de massa que fica dentro do volume de controle, que neste caso seria a seguinte expressão, a qual representaria a continuidade de massa num sistema aberto. Então, a equação é essa aqui, ó. A variação local de massa com o tempo é igual à razão de entrada de massa pela fronteira do volume menos a saída de massa por outra fronteira do volume, nesse caso aqui é a fronteira A. Então, há uma razão de entrada de massa aqui pela fronteira B e uma razão de saída de massa aqui pela face A do volume de controle. Para simplificar a ideia, vamos considerar que o fluxo de massa, que é dado pelo produto entre a velocidade e a densidade do fluido, ocorre apenas na direção x. Vamos considerar também que o fluxo de massa no centro do cubo possui valor igual a ρ, que é esse caso aqui. Então, esse volume de controle ele está centrado na origem, x0, y0, z0, e aqui no centro a quantidade, e aqui no centro o fluxo de massa é dado pelo produto entre ρ e u. Neste caso, utilizando-se a expansão em série de Taylor,
a partir do ponto central, podemos ver que a razão do fluxo de massa através da fronteira B é dada por ρu menos um d-ρ de x de ρu, ΔX sobre 2, que multiplica ΔY, ΔZ, onde ΔY, ΔZ nada mais é do que a área aqui dessa face B. Enquanto que a razão do fluxo de massa que sai do cubo pela fronteira A é dada por ρu mais d-ρ de x de ρu, ΔX sobre 2, que multiplica ΔY, ΔZ. Então, essa aqui é a quantidade de massa por unidade de área que entra no volume. E essa outra quantidade aqui é a quantidade de massa por unidade de área que sai do volume. Então, nesse caso, fazendo-se a diferença entre a razão de entrada e saída de massa de dentro desse volume, encontra-se a taxa de acúmulo de massa dentro do volume, que nesse caso aqui eu estou representando, que nesse caso aqui está sendo representada por uma variação local de mx, sendo igual à entrada de massa na direção x menos a saída de massa na direção x. Então vamos ver aqui qual é que seria a taxa de acúmulo de massa na direção x. Então se você ver aqui, ó, então o d-ρ de mx, d-ρ de t é igual à razão de entrada de massa pela face B menos a razão de saída de massa pela face A. Então, abrindo essas duas expressões, nós vamos ter aqui, ó, d-ρ de mx, d-ρ de t é igual a ρu, ΔY, ΔZ, menos o d-ρ de x de ρu, ΔX sobre 2, que multiplica ΔY, ΔZ. Então, essa primeira parte aqui saiu dessa primeira parcela aqui, ó, dessa primeira parte da equação. E aqui a segunda parte, quando você abre essa segunda parcela aqui da equação para d-ρ de mx, d-ρ de t. Então, no final das contas, você vai ver que você pode cortar o ρu, ΔY, ΔZ, com menos ρu, ΔY, ΔZ. Vai sobrar duas quantidades iguais aqui, porém de valor negativo. Então, você vai ter que no final o d-ρ de mx, d-ρ de t, ou seja, a variação de massa na direção x com o tempo, variação de massa local, é igual a menos 2, que multiplica d-ρ de x de ρu, que multiplica ΔX, ΔY, ΔZ sobre 2, que vai te dar um d-ρ de mx, d-ρ de t, igual a menos um d-ρ de x de ρu, que multiplica ΔV, já que ΔX, ΔY, ΔZ é o nosso ΔV. Então, esse é o resultado quando você faz o cálculo da taxa de entrada de massa pela fronteira B menos a quantidade de massa que sai pela fronteira A. E aí, similarmente, nas direções Y e Z, você vai ter o d-ρ de my, d-ρ de t, igual a menos d-ρ de y de ρv, que multiplica ΔV. E na direção Z, você vai ter um d-ρ de t de mz, igual a menos um d-ρ de z de ρ, que multiplica W, que multiplica o ΔV. Então, essas são as quantidades que você vai encontrar ao fazer esse cálculo da entrada menos a saída de massa pelo volume de controle nas faces x, y e z. Então, o saldo de massa total, ΔM, dentro do volume, vai ser dado pela soma de todos os saldos de massa que você calculou nas direções x, y e z. E no final das contas, você vai ter essa expressão aqui, ó, d-ρ de m, d-ρ de t, isso aqui é a variação de massa como um todo dentro do volume completo, dentro do cubo infinitesimal. Então, a variação de massa com o tempo dentro desse cubo vai ser dado por menos d-ρ de x ou u, mais d-ρ de y de ρv, mais o d-ρ de z de ρw, e tudo isso multiplicado pelo volume ΔV. Então, esse termo aqui, ó, tá, é o termo de divergência. E você pode representar esse termo de divergência matematicamente de acordo com essa expressão aqui, ó, dividir ρv, onde V é igual, onde o V é igual a UI mais VJ mais WK. São as componentes zonal, meridional e vertical do vetor velocidade do vento. E essa equação aqui, ó, d-ρ de m, d-ρ de t,
está te dizendo a razão de acúmulo de massa por unidade de volume. Então, esse derrom de M e derrom de T é a razão de acúmulo de massa dentro do volume de controle. De forma que o derrom de M, derrom de T igual a menos div de ρV, que multiplica ΔV, ele pode ser reescrito dessa forma aqui. Então, rearranjando os termos, passando ΔV para o outro lado, a gente vai ter 1 sobre ΔV, que multiplica derrom de M e derrom de T, que é igual a menos o div de ρV. E aqui, ó, sabendo-se que massa sobre volume é a densidade, eu posso reescrever essa expressão aqui como derrom de ρ, derrom de T, igual a menos o div de ρV, equação número 1. E a equação número 1 é a equação da continuidade na forma de divergência de massa. E essa equação número 1, que é a equação da continuidade na forma de divergência de massa, ela diz que a variação local de ρ é igual à convergência de massa. Então, esse menos div de ρV, ele representa a convergência de massa, né? A gente sabe que na matemática, o divergente, quando você tem um valor positivo de divergência, isso é chamado de divergência mesmo, e quando você tem esse valor negativo de divergência, isso é chamado de convergência. Então, essa expressão número 1 representa a equação da continuidade na forma de divergência de massa. Só que nós podemos reescrever essa expressão, nós podemos escrever essa expressão, número 1, de uma outra maneira. Então, sabendo-se que o div de ρV, que essa expressão aqui, ó, dada por div de ρV, pode ser escrita como ρ, que multiplica div de V, mais V escalar gradiente de ρ. Ok? A gente pode substituir, então, no lugar do div de V, aqui, a gente pode substituir toda essa expressão aqui, ó. Então, é o que é feito aqui nessa outra equação, onde a gente tem o derrom de ρ, derrom de T, mais ρ div de V, mais V escalar gradiente de ρ. E você viu, né, lá comigo, a relação entre derivada total e derivada parcial. Então, se você tem esse termo aqui, ó, que é um termo de derivada local, e esse aqui é um termo de advecção, de transporte, então derrom de ρ, derrom de T, mais V escalar gradiente de ρ, a gente pode escrever como derrom de ρ, derrom de T, que é a derivada total. E aí vai te sobrar o ρ, que multiplica o div de V. E se a gente divide toda essa expressão aqui, ó, pela densidade, a gente vai chegar nessa nova equação aqui, ó, dada por 1 sobre ρ, derivada total de ρ com o tempo, mais um div de V. Isso tudo aqui igual a zero. Essa aqui é a expressão 2, e essa aqui nada mais é do que a equação da continuidade na forma de divergência de velocidade. E essa equação, ela diz que a variação lagrangiana de ρ é igual à convergência de V. Então, você tem essas duas formas de equação da continuidade. Tem a número 1 aqui, que é a equação da continuidade na forma de divergência de massa. Então, você tem uma divergência aqui, que a divergência do produto entre ρ e V. E aqui você tem, na equação 2, a equação da continuidade na forma de divergência de velocidade. Então, aqui você tem um div de V. Tem essas duas expressões para representar a equação da continuidade que deriva da lei de conservação da massa. E se o escoamento for não divergente? Vamos olhar aqui para essa expressão número 2, que é a equação da continuidade na forma de divergência de velocidade, e se fazer essa pergunta aqui: se o escoamento for não divergente, o que acontece? A gente sabe que um escoamento não divergente é um escoamento onde o div de V é igual a zero. Nesse caso, div de V sendo igual a zero, essa expressão 2 te daria uma derivada lagrangiana de ρ aqui igual a zero. Então, você teria um dρ dt igual a zero. E neste caso, a atmosfera, se nós estamos aplicando essa expressão número 2 para o fluido atmosfera, a gente pode dizer que o dρ dt igual a zero diz que a atmosfera se comportaria como um fluido incompressível.
E a gente sabe também que movimentos atmosféricos puramente horizontais são considerados incompressíveis. Neste caso, a atmosfera se comportaria como um fluido incompressível, né? Então, num fluido incompressível, a derivada total da densidade com o tempo ela é igual a zero, ou seja, não há variação local da densidade e também não há variação da densidade no espaço. Então, você tem esse dρdt igual a zero. E movimentos atmosféricos puramente horizontais são considerados incompressíveis. Isso ocorre quando consideramos sistemas de escala sinótica, onde o vento horizontal é aproximadamente igual ao vento geostrófico, né? Então, para sistemas de escala sinótica de médias latitudes, o escoamento ele é aproximadamente horizontal. Então, a gente pode dizer que, nesse caso, para essas latitudes, a atmosfera se comporta como um fluido incompressível, porque o escoamento ele é aproximadamente não divergente. A equação 2, ela também pode ser obtida considerando-se um volume de controle com uma quantidade de massa fixa e volume ΔV variável. Então, nesse caso, a gente faria uma derivação lagrangiana da equação da continuidade. Então, neste caso, a quantidade de massa ΔM não varia com o tempo seguindo o movimento. Então, a quantidade de massa não varia com o tempo seguindo o movimento. A única coisa que é permitida é que o volume varie ao longo do movimento. Então, neste caso, a gente teria um ddt de ΔM igual a zero. Então, como é que a gente poderia mostrar essa equação da continuidade por meio dessa interpretação lagrangiana da continuidade de massa? Então, sabendo-se que ddt de ΔM é igual a zero, eu posso, e sabendo-se que ΔM é igual a ρΔV e que ΔM pode ser escrito da seguinte maneira, ó, ΔM é igual a ρ, Δx, ΔY, Δz. Então, o ddt de ΔM, então o ddt de ΔM é igual a um ddt que multiplica ρ Δx, Δy, Δz. Ρ Δx, que é igual a zero. Então, utilizando-se a regra da cadeia, a gente pode reescrever essa expressão da seguinte maneira. Então, a gente tem aqui, ó, que ddt de ρ, Δx, Δy, Δz é igual a um dρdt de Δx, Δy, Δz mais ρ de ddt de Δx, que multiplica Δy, Δz, mais ρ ddt de Δy, que multiplica Δx, Δz, mais ρ ddt de Δz, que multiplica Δx, Δy. Isso tudo igual a zero. Dividindo-se toda a expressão acima por ΔV, a gente sabe que ΔV é dado por Δx, Δy, Δz, essa expressão aqui vai ser igual, aqui vai sobrar dρdt, ok? Está dividido por ΔV, que não vai sobrar ninguém, mais ρ ddt de Δx, Δy, Δz dividido por ΔV, vai sobrar aqui um Δx, e esses dois termos vão sumir, vai sobrar um Δx aqui, então eu posso escrever isso da seguinte maneira, ρ dividido por Δx, que multiplica o d de Δx dt. E a mesma coisa vai acontecer com os outros termos ali, aqui à direita dessa expressão. Então, a gente vai ter, então, um ρ dividido por um ΔY, d de Δy dt, mais ρ dividido por Δz, que multiplica d de Δz dt. Tudo isso igual a zero. Mas, no limite de Δx tendendo a zero, 1 sobre Δx, que multiplica o d de Δx, o d que multiplica o Δx sobre dt, é igual a d ρ de u, d ρ de x. Ok? Então,
O mesmo vai ser válido para as outras expressões que estão à direita aqui dessa igualdade. Então, aqui a gente vai ter, então, que no limite de ΔY tendendo a zero, 1 sobre ΔY d de ΔY dt vai ser igual ao dρ de v, dρ de x. E a mesma coisa para cá. Então, no limite de 1 sobre então no limite de ΔZ tendendo a zero, 1 sobre ΔZ, d de ΔZ dt vai ser dρ de w, dρ de x. Então, a gente vai substituir essa expressão dρ de u, dρ de x, vai entrar aqui, dρ de u, dρ de x vai entrar no lugar dessa expressão. Aqui você vai ter o dρ de v, dρ de y, nesse caso aqui você vai ter o dρ de w, dρ de z. Então, vou reescrever essa expressão já utilizando o dρ de u, dρ de x, dρ de v, dρ de y e dρ de w, dρ de z. Então, aqui, a gente vai ficar com o seguinte, que o dρ dt mais ρ, dρ de u, dρ de x, mais ρ, dρ de v, dρ de y, mais ρ, dρ de w, dρ de z. Tudo isso aqui é igual a zero. Então, escrevendo essa expressão, a gente vai ter dρ dt mais ρ, que multiplica dρ de u, dρ de x, mais dρ de v, dρ de y, mais dρ de w, dρ de z. Tudo isso aqui igual a zero. Esse termo aqui, dentro do parênteses, nada mais é do que o nosso divergente de v. Então, nós podemos reescrever esta expressão como dρ dt, derivada total da densidade com o tempo, mais o ρ divide v, igual a zero. Então, está aqui a expressão, a equação da continuidade. Isso aqui é na forma de divergência de velocidade, assim como nós encontramos na equação 2, quando nós fizemos a derivada euleriana dessa equação. E aí a gente tem aqui a equação da continuidade na forma de divergência de velocidade, porém derivada pelo sistema lagrangiano. Então, nesta aula, você viu derivação euleriana da equação da continuidade, a equação da continuidade na forma de divergência de massa e divergência de velocidade. Você viu que para um escoamento aproximadamente horizontal, a atmosfera pode ser considerada como sendo incompressível. E viu a derivação lagrangiana da equação da continuidade. Na próxima aula, a gente vai ver análise de escala da equação da continuidade e ver qual daqueles termos é mais importante para sistemas sinóticos de médias latitudes. As referências que eu utilizei para essa aula foram 3. O livro do Holton, o livro do Jonathan Martin e o livro do professor Parag Satyamurthy, Rudimentos de Meteorologia Dinâmica. Então, eu espero vocês na próxima aula e até a próxima.